texto da nossa meditação nessa noite encontra-se em Gênesis, no capítulo 28, o verso de 10 a 22, que fala sobre o lugar da presença do Senhor nosso Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amados irmãos, aqui nós temos um texto que fala sobre um lugar onde a presença de Deus aconteceu na vida desse homem chamado Jacó. Os cultos, meus amados irmãos, prestados pelos crentes em todas as épocas, pode ser classificado em três categorias. O culto pode ser classificado como culto individual, pode também ser classificado como culto familiar, ou culto congregacional, ou culto coletivo. O povo de Deus, então, enquanto estava lá no Egito, enquanto esse povo estava no Egito, até a constituição da nação de Israel, predominou sempre o culto individual. E nesse ato do texto lido, nós vimos alguém prestando um culto a Deus, um culto individual, o culto de Jacó a Deus. Assim, então, os cultos individuais eram sempre marcados por encontros com Deus, marcados por revelações especiais de Deus a uma pessoa, culminando sempre, depois daquele encontro com Deus, na edificação de um altar, na edificação de um lugar onde eles pudessem ali dizer: aqui aconteceu o encontro de um homem, ou o encontro de uma pessoa qualquer com Deus.
Não era então um culto qualquer, não era uma adoração formal ou ritualística. A adoração naquele momento era uma adoração espontânea. Aquela adoração era então resultado de uma manifestação da presença de Deus. Assim então o encontro com Deus, naquele momento, com o adorador, com aquele que vai prestar o culto a Deus, era um encontro que tinha a iniciativa do próprio Deus. Sempre Deus vai ao encontro do seu adorador. A iniciativa, então, de Deus, marcada por muita reverência e marcada por muito temor. O texto nos diz que Jacó erigiu um altar, ungiu o altar com óleo e disse: esse lugar é temível, porque Deus está nesse lugar. Assim então, meus amados irmãos, Deus sempre se apresentava às pessoas em forma de majestade. O Senhor então apresentava a cada um, e quando o Senhor apresentava alguém, esse alguém sempre se prostrava diante do Senhor, em culto, em adoração, e era sempre tomado de muita reverência, era sempre tomado de muito temor, de prostração, de se submeter à vontade soberana daquele que falava. O controle, a autoridade, a presença do Senhor se impunha na vida daquelas pessoas de forma absoluta, e então ia ficando evidente, ia ficando claro o que é que Deus queria comunicar àquela pessoa. Assim então, meus amados irmãos, a força e o seu poder, poder de Deus, era sentido pela pessoa com quem Deus falava, de uma forma estarrecedora, amedrontadora. Deus falava uma palavra de autoridade. Deus revelava na presença do adorador, daquele que está cultuando a Deus, como aquele que é, como aquele que veio para ser, como aquele que não tem outro igual. Então, o adorador com quem o Senhor sempre se encontrava era sempre e de forma imediata transformado. Era de forma imediata transformado, e aquele que encontrava com Deus não permanecia mais o mesmo como era antes de encontrar com Deus. Havia então uma mudança visível, uma mudança comportamental, uma mudança radical. E no texto nós vimos Jacó fazendo um trato com Deus. Então, neste encontro, nós vemos Jacó assumindo uma responsabilidade. Ao encontrar com Deus, a pessoa saía daquela experiência, daquele encontro, com uma nova missão: servir a Deus com a sua vida, com a sua família, com tudo que possuía, mas com uma renovada dedicação. Não era mais da mesma forma. Portanto, o Senhor olha para Jacó e diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O verso 15 ele diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, te farei voltar a este lugar, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei referido. Assim então, meus amados irmãos, hoje examinaremos essa passagem, e nela nós vamos encontrar princípios para nós adorarmos a Deus como Deus verdadeiro, ou como nós como verdadeiros adoradores ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero destacar que no lugar da presença de Deus,
no lugar da sua presença, o propósito de todos que está na presença de Deus deve ser cultuar a Deus de forma a agradar a Deus. E Jacó faz isso aqui no final desse texto, dizendo, fez Jacó um voto, verso 20, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Qual então, meus amados irmãos, é o nosso objetivo aqui nessa noite? Por que você veio a este lugar nesta noite? O propósito nosso, meus amados irmãos, não pode ser outra a não ser adorar a Deus. Adorar e agradar a Deus. E Ele mesmo diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Hebreus 11, verso 6. O texto nos diz que Abel, lá no início de Gênesis, ofereceu um culto agradável a Deus. Deus se agradou do culto de Abel, fato que não se agradou do culto do seu irmão, do culto de Caim. Assim então, meus amados irmãos, para nós adorarmos a Deus, nós precisamos em primeiro lugar estar aonde? Para nós adorar a Deus, nós precisamos estar aonde? Na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. A pergunta é, você está na presença de Deus, sim ou não? Poucas pessoas estão na presença de Deus, né? Pensei que toda a igreja estivesse na presença de Deus. Mas eu vou dar uma chance para você. Você está na presença de Deus, sim ou não? Sim. Louvado seja Deus. Agora, estando nós na presença de Deus, a sua mente, o seu coração, a sua razão, as suas emoções, estão com você aqui? Ou tudo isso, sua razão, sua mente, suas emoções, estão longe, viajando, distante? Nós devemos oferecer a Deus, meus amados irmãos, tudo que nós temos e tudo que nós possuímos. Nós devemos oferecer a Deus o melhor, nós devemos oferecer a Deus as primícias, e este é o princípio de excelência. A igreja precisa entender e oferecer o melhor para Deus, para o nosso Deus. A pergunta é, você quer ser abençoado? Deus está aqui nesse texto prometendo abençoar a Jacó. Eu estou com você, eu vou abençoar você. Eu desejo abençoar você. Deus quer abençoar você também aqui nessa noite. Deus quer abençoar todos nós. Deus tem esse cuidado, Deus tem esse zelo. Sabe por quê? Porque Deus não deixa ninguém sair da sua presença sem ser abençoado. E se você está na presença de Deus, você vai ser abençoado nessa noite. Deus disse a Caim, se você procederes bem, você será aceito, o seu culto será aceito, a sua adoração será aceita. Portanto, meus amados irmãos, estar na presença de Deus é um privilégio para nós. Portanto, meus amados irmãos, é uma bênção estarmos na presença do Senhor e ser aceito por Ele. Ele aceitar o nosso culto, aceitar a nossa adoração, como nós acabamos de falar. Nós precisamos cultuar de forma que agrada a Deus. Esse é o nosso primeiro ensino. O segundo ensino, meus amados irmãos, que o lugar da sua presença, todos nós precisamos ter o mesmo propósito de louvar e exaltar a esse Deus. Foi o que esta nação de Israel fez quando estava sendo perseguida pelo rei. Estava sendo perseguida pelo exército egípcio.
e eles estavam cercados por todos os lados, não tinham como escapar. Mas o Senhor abriu o Mar Vermelho. E diz-nos o texto de Êxodo, no capítulo 15, que eles passaram pelo meio do mar a pé enxuto, em terra seca. E do outro lado, salvo da perseguição de Faraó, salvo da perseguição dos exércitos egípcios, eles agora puderam exaltar, eles puderam louvar, eles puderam cantar, eles puderam adorar. Então Moisés reúne com o seu povo e celebra. Até aqui nós estávamos vendo uma forma de culto individual. Agora aparece pela primeira vez na Bíblia uma forma de culto coletivo. Moisés reúne o povo e nesse ato de culto eles celebram de forma espontânea, celebra então a libertação, celebra o triunfo, celebra a vitória, celebra, meus amados irmãos, que o exército de Faraó não teve êxito, morreu, e eles ficaram a salvo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos também sentir como Jacó. O texto diz: eu estou contigo, eu te guardarei. Assim então, meus amados irmãos, quem não adora, não consegue sentir-se livre, não consegue sentir a experiência de uma libertação de Deus. Aquele povo estava adorando porque eles estavam libertos. E quando nós temos então essa sensação de que nós estamos na presença do nosso Deus, que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós podemos adorar, exaltar, louvar a Deus com o nosso coração contrito, despojado de todas as coisas, estamos livres para adorar a Deus. Mas, infelizmente, ainda temos algumas pessoas que continuam escravas de um sistema, continuam escravo de um desejo mundano, continuam escravo de um desejo injusto, continuam escravo de um desejo impessoal. Essa atitude, meus amados irmãos, do povo, ao acabar de atravessar o mar a pé enxuto, narra então esse culto prestado a Deus. Esse culto, meus amados irmãos, estava dizendo: nós estamos livres e agora nós podemos cultuar, agora nós podemos adorar, agora nós fomos resgatados, agora nós fomos redimidos e nós podemos entoar louvores ao nosso Deus. Nós também já fomos resgatados, nós também já fomos redimidos, nós também já fomos exaltados, agora nós precisamos engrandecer esse Deus que é todo poderoso e que sempre nos dá a vitória. Deus nunca nos despreza, Deus sempre está conosco. Adorar a Deus é um privilégio exclusivo nosso, é um privilégio exclusivo daqueles que são de Deus, que são filhos amados, comprados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. Somente a Deus nós devemos adorar. Deus é o objeto da nossa adoração. Portanto, o salmista diz: cantai ao Senhor. Eles cantaram a Deus, eles celebraram a Deus, eles deram glórias a Deus. Qual é a sua atitude diante da presença de Deus, diante dos livramentos de Deus, diante da salvação de Deus? Naquela ocasião, meus amados irmãos, Deus estava sendo exaltado por aquele povo. Deus deve ser também a razão de todo ato de louvor da sua igreja. Deus é superior, Deus é poderoso, Deus é santo. Deus sempre nos conduzirá para um lugar santo, para um lugar consagrado, para um lugar especial, para um lugar onde o seu povo possa estar na sua presença e adorá-lo em espírito e em
Amém. Portanto, o lugar da sua presença, todos devem também ouvir a sua voz. Jacó ouviu a voz de Deus. Jacó ouviu Deus falar com ele. Haviam, meus amados irmãos, já passado 3 meses, quando o povo estava caminhando pelo deserto. E nessa caminhada, então, pelo deserto, Deus faz uma aliança com seu povo. Diz em Êxodo 19, nos versos 5 a 8, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote, vocês serão nação santa. E assim, da mesma forma que Moisés ouviu Deus falar, Moisés dá o recado ao povo. O povo responde positivamente e diz: tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meus amados irmãos, hoje nós somos a Israel de Deus. Hoje nós somos a nação santa. Hoje nós somos igreja de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E essa deve ser a nossa principal ocupação enquanto nós aqui vivermos, seja andando, seja trabalhando, seja em casa com a nossa família, seja em qualquer lugar onde nós estivermos, adore o Senhor, porque Ele estará com você. E o texto deixa isso muito claro: eu estou contigo. Eu estou contigo. Andemos então, meus amados irmãos, na presença de Deus. Se nós estamos na presença de Deus, nós precisamos ser zelosos, porque Deus reivindica de nós adoração exclusiva. Nós não podemos rejeitar a Deus. Nós não podemos voltar para a nossa casa sem cultuar a Deus, sem adorar esse Deus. Cultuar a Deus, meus amados irmãos, de forma errada, constitui em abominação contra o nosso Deus. Portanto, nosso culto deve nos envolver. Nós devemos nos envolver no nosso culto de forma absoluta, em reverência, a nossa reverência deve ocupar todo o espaço do nosso culto a Deus. Dentro do nosso coração, atitudes e comportamentos inadequados do culto aborrece tremendamente a Deus. Então, quando nós estivermos na presença de Deus, como deve ser o nosso comportamento? Nós precisamos nos envolver no culto. E muitas vezes, quando nós saímos do templo, nós deixamos escapar, nós deixamos perder parte daquilo que nós não vamos participar quando saímos da presença do Senhor. Em todos os momentos, deve-se prevalecer a soberania e a majestade de Deus. Sem a presença de Deus, esquece, não há culto. Porque Deus está aqui, nós podemos cultuá-lo. A igreja pode deixar-se contaminar, meus amados irmãos, com muitas informações do mundo, mas, estando na presença de Deus, nós precisamos nos concentrar naquilo para o qual o Senhor preceitua na sua palavra. Como poderemos sobreviver se o nosso culto estiver enfermo, doente, minguado, vazio? Como podemos nós nos mantermos incontaminados do mundo se nós não assumirmos o controle do nosso culto a Deus? Como podemos alcançar as almas que estão perdidas no mundo sem Deus, perdidas se nós não estamos, meus amados irmãos, na presença de Deus? Nosso culto não pode ser vazio, improdutivo. Oremos fervorosamente e vamos clamar a Deus a fim de que vidas sejam salvas através da nossa vida, quando nós fizermos a diferença. Que a cidade de Cotia
seja alcançada pela relevância dessa igreja. Devemos louvar a Deus, não porque as nossas dívidas estão pagas. Oh, glória, paguei tudo, não devo nada. Não porque nós não estamos doentes. Olha, eu não tenho doença, então eu louvo a Deus. Mas devemos louvar a Deus pelo que Ele é. E Ele nos abençoará quando nós louvarmos a Ele em espírito e em verdade. A adoração deve ser o anseio da nossa alma. A nossa adoração, meus amados irmãos, em contemplar a Cristo, o nosso Salvador, e só assim nós teremos alegria, quando nós experimentarmos a presença dEle conosco aqui. A adoração só vai atingir o seu ponto mais alto, o seu ponto pleno na nossa alma, se nós estivermos completamente perdidos nas maravilhas de Deus. Deixa o seu louvor fluir do seu coração. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Hoje, o que mais temos visto em nossas igrejas são louvores. Os adoradores são artistas e a plateia ainda aplaude. Deixe sua mente ser dominada pelo poder do Espírito Santo. Não finja estar prestando um culto ou uma homenagem a Deus visando apenas as vantagens. Porque tem muitos que ainda falam, eu preciso de bênçãos, e por isso eu vou buscar Deus. Nós primeiro precisamos adorar a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós estamos colocando, às vezes, Deus debaixo de nós, imaginando que Ele deve se submeter à nossa própria vontade, à nossa honra, e então queremos fazer de nós glorioso e Deus nos servindo. Quando Davi olhou para o gigante Golias, ele disse, eu vou te derrotar. Eu vou te derrotar, mas eu não quero honras para mim. O mundo inteiro saberá que existe um Deus em Israel. Assim, então, que esta cidade saiba que nesta igreja tem um Deus poderoso. Que essa cidade saiba que nessa igreja tem um Deus que opera prodígios, milagres. Que esta cidade saiba que essa igreja vive na presença desse Deus e que adora esse Deus para todo sempre. Nosso louvor deve ser uma resposta positiva, sincera, verbal, de um povo redimido de Deus, por tudo que Deus é e por tudo que Deus tem feito por nós. Jesus adorou a Deus em todos os seus atos, até a sua morte e morte de cruz. Assim então, meus amados irmãos, eu desejo, eu quero uma vida abundante para esta igreja. Eu quero que esta igreja sirva ao Senhor. Eu quero que esta igreja seja sacerdote, como diz a palavra do Senhor, no lar ou em todos os lugares por onde for. Eu quero que esta igreja seja uma igreja abençoada. Eu quero que esta igreja seja sempre um vaso novo. Assim então, eu convido você para se colocar de pé nesse instante e nós cantarmos um hino que diz, graças te dou por tudo o que fizeste. Primeiro, a salvação em meu Jesus. Sem essa graça, nós estaremos com o nosso culto vazio, de significado. Que Deus abençoe a todos. Amém?